uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, seja bem-vindo ao programa Transição. Hoje vamos falar sobre a pedagogia espírita e de como Allan Kardec apresentou ao mundo uma doutrina baseada na educação do espírito, a doutrina espírita. O maior pedagogo que nós tivemos foi Jesus. Ele veio para nos educar. E a educação maior que nos trouxe foi o exemplo do amor, da caridade, das verdadeiras construções morais. E depois de Jesus, nós podemos observar que todos aqueles que trouxeram o compromisso de auxiliar a humanidade seguiram o seu pensamento e as suas ações. O Espiritismo nasce com uma estrutura pedagógica porque Kardec, antes de se dedicar à pesquisa dos fenômenos espíritas, foi um grande educador na França. Ele, durante 30 anos, exerceu uma tarefa importante na educação, com vários livros didáticos, com várias escolas. E ele era discípulo de Pestalozzi, que foi um dos maiores educadores de todo o tempo, que, por sua vez, teve influência de Rousseau, e que todos eles também tiveram influência do grande educador tcheco Jan Amos Comenius. O que isso significa? Significa que o Espiritismo, quando nasce na França, no século XIX, ele está inserido dentro de uma tradição pedagógica. E por isso, ele próprio é uma proposta pedagógica. Pestalozzi tinha uma crença muito forte na pedagogia do amor, né? Ou seja, tudo acontece através do vínculo que se estabelece, primeiro através da mãe, né, que tem o amor incondicional, e esse amor pode ser estendido ao educador. Isso acontece porque os valores que respaldam a educação, eles só podem se estabelecer quando existe essa verdade, essa veracidade na proposta pedagógica. Ou seja, as pessoas podem aprender os conteúdos, as leis, as profissões, desde que exista este vínculo estabelecido. E Pestalozzi leva os seus alunos a um processo extremamente importante, que foi da observação, da comparação e da reflexão, para depois chegar a concluir. Ao passo que outras doutrinas, outras religiões propõem um projeto de salvação, como no caso do cristianismo tradicional, ou de iluminação, como no caso do budismo, do hinduísmo, o Espiritismo propõe uma ideia de educação do espírito. Ou seja, o que são as nossas vidas em múltiplas experiências, em múltiplos momentos históricos da humanidade, senão um processo de autoeducação, de autoconstrução. Então, o Espiritismo nasce com essa ideia pedagógica. E o Kardec trouxe, além disso, para a própria estrutura do Espiritismo, um acento didático-pedagógico, porque ele é muito claro, ele é todo escrito em diálogos, ele é feito de maneira acessível para que todos possam entender. Então, além de ele ter uma filosofia pedagógica, tem um cunho didático muito acentuado. O fato de Kardec ter sido um educador, ele é um educador, auxiliou imensamente o Espiritismo, porque as obras de Kardec são pedagógicas, são de uma clareza, de uma sequência. Quem vê, por exemplo, o Livro dos Espíritos, com aquela tranquila, aquela sequência dele tão coerente, dá até a impressão que aquilo foi fácil de fazer. É uma ilusão. Ele recebeu material variadíssimo, coordenou aquilo, completou algumas coisas e fez um trabalho perfeito de pedagogia. Começa com as coisas mais simples, básicas, depois deu o quadro novo que o Espiritismo trazia, as ideias de reencarnação, causa e efeito, progresso, a bondade divina conduzindo tudo. Depois passou para a parte moral do relacionamento e, por fim,
tratou de justiça divina, de uma forma totalmente nova. Então, quando a gente acompanha aquilo, coisa bem feita, as respostas são dos espíritos, mas a organização é dele, de um consumado educador, pedagogo. Que nós sabemos que foi depois dos 50 anos é que ele assumiu essa tarefa de trazer o espiritismo para nós. Mas antes, pedagogo, astronomia, ele era um profundo estudioso e porque estudou com Pestalozzi, e aqueles que estudaram e pelo menos leram ou assistiram um filme sobre a vida de Pestalozzi sabem que a escola que ele propunha já era uma escola integral, onde os alunos debatiam, participavam, as questões emocionais eram trazidas à tona, iam a campo. Então, tudo isso é uma vivência, é diferente do que eu ler algo, adquirir um conhecimento e já me dizer espírita ou já porque eu aprendi por uma parte que é o cognitivo, mas o quanto eu sinto no coração e o quanto eu coloco na prática. Porque integrar é o pensar, o sentir e o agir convergendo, trazendo uma confluência, trazendo uma harmonia, trazendo uma integração. É um conhecimento entrelaçado, não é fragmentado, não é religião de um lado, ciência de outro, filosofia, moral de outro lado, não. O Kardec entrelaçou todas as áreas do conhecimento para ter uma visão integral do ser humano, uma visão integral da realidade, integral e integrada, né? Onde as áreas do conhecimento e as formas de abordagem da realidade se compõem para nós entendermos melhor o mundo. De que maneira ele fez isso? Ele fez isso aplicando os métodos experimentais da ciência do século XIX, dentro daquele contexto que ele vivia, aplicou os métodos da filosofia, que são os da indagação racional, da argumentação, da lógica, né, do critério lógico, e usou também a revelação, que é algo que pertencia às religiões. Então ele é evolucionário, transcendente, tem o tríplice aspecto, filosofia, ciência e moral religiosa. Então, por que é integralista? Porque ele integra tudo isso, não é visto de uma maneira separada. Agora, como que isso se insere dentro da atualidade? Isso é atualíssimo, porque justamente Kardec vivia num mundo, no século XIX, em que a especialização estava no auge. Ele era contemporâneo de Auguste Comte. Auguste Comte foi um positivista, filósofo positivista da França, francês, em que ele fragmentava e propunha a fragmentação de todas as áreas, matemática de um lado, ciências de outro, filosofia ele até abolia, né? E o Kardec propõe uma visão integral do conhecimento numa época em que estava acontecendo uma fragmentação do conhecimento. E no século XXI, nós estamos assistindo atualmente uma busca de novo, de um conhecimento integral, integrado, da transdisciplinaridade, da interdisciplinaridade. Ou seja, Kardec é extremamente atual dentro do contexto do século XXI. Porque é isso que hoje o conhecimento busca, de novo, reatar esses fragmentos que ficaram perdidos. E na educação, isso é muito importante. Porque o que acontece até hoje na nossa escola? A nossa escola é totalmente fragmentada. As pessoas têm... As crianças, os jovens, os adolescentes, têm aulas de 50 minutos de matemática, 50 minutos de português, 50 minutos de história, 50 minutos de ciências, e nenhuma dessas matérias uma conversa com a outra. E nenhuma dessas também matérias conversam com a realidade da criança. Então fica tudo um espaço fragmentado e sem significado, sem sentido. Então, Kardec, justamente ao trabalhar isso, ele estava muito adiantado no seu tempo. E hoje nós podemos trazer isso para o campo da educação, como propunha também Comênios, como propunha Pestalozzi, como propunha Rousseau, como propõem muitos grandes educadores contemporâneos, de você reinserir um conhecimento integral, de modo que a criança não aprenda fragmentariamente coisas que não têm significados, mas que aprenda de maneira que dialogue com todas as áreas e que aquilo tenha um sentido pleno para ela. E o que é essa proposta? É simplesmente ensinar espiritismo para as crianças? Não, longe disso. É uma nova proposta de educação, totalmente transformadora. É uma proposta que pretende uma ruptura com a educação tradicional, com a pedagogia tradicional. Essa da criança ficar sentadinha, vendo uma lousa, vendo alguém enfiar coisas na cabeça dela que não fazem sentido nem significado.
que é a pedagogia espírita? É uma proposta que leva em conta a interdisciplinaridade, ou seja, esse conhecimento integral e integrado que Kardec desenvolveu no próprio Espiritismo. É uma proposta que vai trabalhar com a liberdade de consciência, com a liberdade de pensamento, com a construção do indivíduo em relação a si mesmo, ou seja, a pessoa, o indivíduo que está participando do processo da pedagogia espírita, é o indivíduo que vai despertar uma consciência, vai se autoconstruir e não vai ser um sujeito passivo, recebendo coisas prontas, mesmo que essas coisas sejam o espiritismo. Portanto, a pedagogia espírita não é a favor da doutrinação, da catequese. Então, essa educação, ela tem que trazer uma dimensão espiritual para o espírito, para que ele compreenda o papel disso na sua vida. Então, vejo que nós perdemos muito em contando as historinhas de Jesus como se fossem historinhas para a criança. Ora, o Evangelho de Jesus é um roteiro que nós temos de conhecimento que permite mudar os nossos sentimentos, renovando os quadros da memória, para que a gente tenha uma visão diferente do que seja viver. E nós precisamos fazer uma análise do homem no mundo e do homem do mundo, porque, na verdade, nós estamos no mundo buscando experiências. E essas experiências, elas precisam ser educadas. A pedagogia espírita é uma proposta que vai ensinar a pensar, que vai ensinar filosofia, que vai ensinar todas as formas de religião, e a criança o indivíduo vai poder decidir, escolher e vai poder raciocinar por si mesmo. Porque a catequese é sempre contraprodutiva. Quando a gente catequiza alguém, doutrina, impõe alguma coisa a alguém, depois esse alguém se revolta contra aquilo que a gente impôs. Então, o espiritismo não é para ser imposto a ninguém. Pedagogia espírita não serve para impor o espiritismo a ninguém. Pedagogia serve para despertar consciências, despertar o indivíduo para a sua autoconstrução, para a sua mobilização interna por um processo de evolução. A gente pode linkar isso com a questão do ensino interreligioso, que isso também exercita a nossa liberdade de pensamento e a nossa liberdade de se sentir aptos a questionar, a criticar, a pensar de uma outra forma, para assim então a gente buscar aquilo que a gente realmente acredita que seja coerente com os nossos valores, com os nossos princípios. Então é importante ter esse leque de conhecimento e aí então a gente escolher um caminho. Então a pedagogia espírita é algo bastante livre. Ela pode ser aplicada onde? Na família? Sim. Na escola? Sim. No centro espírita? Sim. De maneiras diferentes, claro. É óbvio que a família, ela tem o direito e o dever de colocar aquilo que ela acredita para os seus filhos. Então, dentro da família, sim, ensinar o espiritismo não de maneira catequética, mas através do exemplo, das explicações, da vivência diária. Porque nós estamos vendo atualmente uma degradação, infelizmente, da juventude e que isso não pode acontecer. Nós temos que ter, em contrapartida, mostrar o outro lado da vida, o lado bom, o lado alegre, que os jovens reclamam muito das dificuldades e mostrar que isso faz parte da vida. Nós estamos no mundo de prova de expiações. E para ensinar isso, nada melhor do que uma pedagogia religiosa, ou seja, uma pedagogia com lado espiritual. E com isso nós vamos educando a partir da criança, ela vai recebendo durante a primeira infância estímulos novos que devem ser baseados na verdade trazida por Jesus. Nós não podemos trabalhar com estímulos que não seja verdade, mesmo porque nós desconhecemos a anterioridade do espírito. E nós não sabemos quais são as dificuldades que o espírito traz. Se nós reforçarmos uma educação materialista, nós estamos vendo a resposta disso hoje. Então a educação é um processo transformador, porque ela tem que atuar na consciência do espírito. Então, e desenvolver um processo inteligente. A educação é essencial para a vida. Devemos estar abertos a entender e questionar o mundo em que vivemos para conhecer a verdade. Curta nossa página no Facebook, divulgue e compartilhe o Transição para os seus amigos. Até o próximo programa. Tchau!